Encontros essenciais com o Cristo. Como todo domingo, estamos aqui fazendo a nossa parte, unindo-nos entre nós, em nós e com Deus. Poucas disciplinas, poucos caminhos, poucas verdades, poucas vidas podem ser tão completas quanto esse caminho, essa verdade e a vida que representam Jesus. Não é claro a figura física dele, a figura pessoal, a figura homem dele, mas o que ele simboliza, o que ele traz, o trabalho, a missão que ele nos evoca e nos provoca. Muito bom, muito feliz por estarmos juntos novamente. Hoje, como temos feito até agora, vamos estudar mais um versículo do Sermão do Monte, considerado por todos os especialistas o cerne, o coração do Evangelho. Estamos exatamente no ponto em que Jesus nos ensina a orar. É o capítulo 6 de Mateus. Hoje estamos nos versículos 7 e 8. E já tínhamos estudado no encontro passado que Jesus tinha nos alertado sobre o ato social da oração. A oração como um ato social, um ato de nos valorizarmos perante os homens, perante as pessoas. Que se optamos por esse tipo de oração, nada esperemos de Deus, claro. Se a nossa opção é estarmos bem entre os homens, nada podemos esperar de Deus. Mas, continua ele, nos versículos hoje em estudo, 7 e 8 do capítulo 6, dizendo assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Incrível isso, né? Como é que o cristianismo, ou algumas correntes do cristianismo, conseguiram se opor tão claramente às orientações do Mestre. Não useis de vãs repetições, não façais como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, e justamente a corrente predominante do cristianismo acabou adotando as repetições como meio de disciplina, de fortalecimento espiritual, de penitência perante os erros. Pois Jesus foi claramente contrário a isso. E continua ele: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Essa é uma questão tão óbvia que até as crianças fazem. Se Deus é onisciente, ou seja, se Ele sabe de tudo, acaso não saberia o que cada um precisa? É uma pergunta lógica que desafia todo o entendimento, toda a nossa cultura religiosa, toda a nossa forma de ver a oração. Por que pedir a alguém que nos conhece mais do que nós mesmos?
O que teríamos a acrescentar ao que Deus já sabe? Nada, porque Ele sabe tudo. Por que pedir a Deus? E ainda pedir aquilo que nós pedimos? Porque pedimos, basicamente, num resumo, o que todos pedimos é o afastamento dos incômodos, das doenças, das adversidades, dos adversários, da dor em geral. Qual a lógica de pedirmos o afastamento da dor, se, como se fala no Oriente, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus? Se, como Jesus informou para todos nós, todos os fios de nossas cabeças estão contados? Qual o sentido de pedirmos o afastamento da dor, se, portanto, se comparássemos a vida a um hospital, as dores seriam nossos remédios exatos, precisos, no momento, na dose, na característica exatas para cada um. Haveria lógica em pedir a um médico que não nos desse o remédio, não nos fizesse exame, não realizasse a cirurgia que ele prescreve? Se nós nos entregamos com tanta confiança aos médicos humanos, que erram tanto, por que fugirmos do médico de Deus, que nós mesmos proclamamos ser perfeito? Há lógica nisso? Absolutamente nenhuma. Com essa visão fica claro que temos mais fé nos homens do que em Deus, mais fé nos homens do que em Jesus. Fugimos da dor que a vida nos traz e aceitamos a dor impingida pela ciência e pela medicina, por exemplo. Então, alguma coisa há de muito errada na nossa prática de oração. Tão errada que alguns mais radicais falam: então de que adianta orar? A oração devia ser banida. Há, porém, uma lei de sintonia. Uma lei de sintonia e atração. É através dela que Deus nos dá exatamente o que cada um de nós precisa em cada momento das nossas vidas. A lei de atração, uma das expressões claras de Deus, da perfeição de Deus, dá a cada um de acordo com as suas necessidades. Com ela, nós não apenas devemos e precisamos aprender a aceitar cada fato da vida, dizendo com Jesus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas precisamos e podemos, e é urgente que alcancemos além disso, além da aceitação, entendermos o poder da elevação do pensamento. E é aí, como mecanismo de elevação do pensamento, que a oração ganha sentido. Não como pedido, mas como elevação da sintonia. Quando Jesus fala: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Quando ele, mesmo quando curou, dizia aos ex-doentes: a tua fé te curou. Fica evidente, de tão claro, que não há cura sem autocura, que nós participamos, que nós somos os atores principais, mesmo diante de Jesus, da nossa cura, da nossa elevação, da nossa melhoria. Assim sendo, precisamos, sim, perceber o círculo vicioso a que a nossa mente nos leva. E percebendo esse círculo vicioso, alcançar um círculo virtuoso através da oração. Porque sim, quanto pior pensamos, piores são as companhias que chegam até nós na matéria e no espírito, piores tendem a ser os fatos à nossa volta, que novamente nos deteriorarão ainda mais o padrão vibracional, que voltará a atrair outros fatos sombrios, num afundamento que tende a ser permanente. A lei de inércia fala que tudo tende a continuar parado ou em movimento do jeito que está, a não ser que sobre esse movimento ou não movimento sobrevenha uma outra força que altere esse estado de coisas. Nós tendemos a ir claramente de mal a pior. Porque pensamento gera ambiente, ambiente gera pensamento, maus pensamentos geram maus ambientes geram maus pensamentos, e assim nos afundamos num atoleiro sem fim, exceto se conscientes da lei de sintonia, intervirmos com a vontade, mais do que isso, com a boa vontade, sobre o círculo vicioso. Quebrando essa cadeia intercausal entre o exterior e o interior, entre o meio e o eu, quebrando essa cadeia no sentido de refluir, redirecionar, fazendo do círculo vicioso um círculo virtuoso. Porque sim, se alguém teve uma má noite de sono, acorda de mau humor, tende quase inevitavelmente a tratar mal as pessoas da sua família, tratando mal das pessoas de sua família, tende quase que inevitavelmente a receber tratamento igualmente ruim, e sair de casa em ainda piores condições, e ir para o trânsito e receber desarmonizado a desarmonia alheia, e chegar no trabalho e desaguar toda essa desarmonia nos colegas de trabalho, que por sua vez vão atuar pesadamente, violentamente sobre nós, de forma que chega o final do dia, estamos destruídos, sem que nada especialmente tenha nos prejudicado, além da nossa inconsciência. Porque essa tendência não é inevitável. Ela é muito forte porque somos inconscientes de nós mesmos. Quando nos tornamos conscientes de nós mesmos, conscientes da lei de sintonia e de atração, conscientes do poder da mente, nós percebemos como estamos e intervirmos com uma ação incisiva de boa vontade, como é a oração. Então,
o nosso personagem, que somos nós mesmos, percebe ter sido influenciado por algum fato, por exemplo, uma má noite de sono, e gasta 2 minutos antes de levantar da cama, dizendo para si, para Deus, para o seu anjo de guarda: tive uma péssima noite. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém merece ser castigado pela minha má noite de sono. Só eu posso evitar que ao final do dia eu tenha agredido e sido agredido num círculo vicioso, eu mesmo. Se agora, num pedido, numa sintonia, numa elevação do pensamento, me abrir às luzes de Deus, me abrir às sugestões do anjo de guarda, como agora eu faço em oração, para que, consciente dessa tendência de ir de mal a pior, eu possa ir de bem a melhor. E aí fazemos uma oração, abrimos-nos às luzes do alto, às bênçãos de Deus que permanentemente caem sobre todas as criaturas da terra e do universo. Limpamos-nos do mau humor, das energias deletérias, escuras. E aí sim levantamos da cama e damos bom dia e mostramos-nos mais ativos, mais otimistas, mais leves. E quanto melhor tratarmos as pessoas, melhor elas nos tratarão, evitando conflitos, evitando guerras, evitando agressões absurdas e provocando, quanto melhor, melhor. Provocando um círculo virtuoso, de modo que ao final do dia possamos perceber como aquele dia foi proveitoso e imaginar como teria sido doentio, tóxico, desgastante, não fosse aquele momento de autoconsciência, de intervenção. É a receita de Jesus. A receita mais curta, a frase mais sintética que ele nos deixou foi: vigiai e orai. Não basta mais simplesmente atuarmos, fazermos. Não, é preciso ter consciência de como estamos, em que sintonia estamos. Vigiar a nós mesmos. Pensar, sentir, falar e fazer, mas com um olhar, não só sendo atores das nossas cenas, mas diretores das nossas cenas ao mesmo tempo. Nos observando, atuando, vendo o que estamos fazendo e buscando uma melhor sintonia se essa vibração estiver complicada. Vigiai e orai. Sem que a oração tenha nada desse rito, dessas palavras repetidas, vazias, mas seja tudo o que nos elevar em nossa sintonia. Então, precisamos aqui, se o ambiente permitisse, se a mídia, se essa alternativa permitisse, nós poderíamos fazer uma troca interessante. Se você quiser, coloque nos comentários o que faz você melhorar a sua vibração. Tudo que melhora a nossa vibração é oração. Tudo que não melhora a nossa vibração não é oração. Não importa se você fizer uma Ave Maria, Pai Nosso, prece de Cáritas, oração de São Francisco. Se você fizer isso em inconsciência, sem mobilizar
os seus recursos internos, não alterará o seu padrão vibracional, e tudo que não altera nosso padrão vibracional não é oração. Já se você fizer qualquer prática que eleve o seu padrão vibracional, será oração, mesmo que ninguém reconheça, que mesmo que hoje em dia não se veja isso como uma oração. Por exemplo, cantar. Se cantar para você músicas inspiradoras melhora o seu padrão vibracional, faça isso. Se dançar, se ouvir músicas elevadas, se a arte em geral exercer sobre você esse poder, esse papel de elevação do padrão vibracional, isto é oração. Se andar com o pé no chão, entrar no mar, abraçar árvores, deitar sobre a pedra, tomar banho de sol, respirar profundamente. Se isso elevar seu padrão vibracional, isso será oração. Se assistir vídeos sobre a natureza, com animais brincando, pôr de sol, com pensamentos nobres, mesmo a oração tradicional, se ela for ativada pelos seus pensamentos, pelas suas vibrações, meu amigo, tenha certeza que até as orações tradicionais vão ser oração, se você ativá-las dentro de você. Nós precisamos de um arsenal de orações. Nós precisamos de uma quantidade, de uma qualidade de situações que nos elevem. Você precisa ter no seu celular filmes inspiradores, músicas inspiradoras, imagens. Se você se afiniza muito com Maria, tenha uma Ave Maria de sua predileção, a música. Tenha uma imagem de Maria que o inspire. Se você gosta mais da natureza, da arte, não importa, tudo o que elevar o seu padrão vibracional. Porque nem sempre se consegue mexer com a terra, entrar no mar. Mas nossas mentes são poderosas. Se você estiver em qualquer ambiente e perceber que a sua vibração baixou, vá até o banheiro, jogue água no rosto, inspire profundamente, expire. Inspire como se absorvesse toda a luz que permanentemente emana do alto em direção a todos nós. Expire como se limpasse, como se desse um alto passe, como se expurgasse de dentro de você todas as energias ruins que as relações, que a má sintonia agregam ao nosso ser. Essa prática de autoconsciência e de autorrenovação, expressa magnificamente na fórmula vigiai e orai, para não cairdes em tentação, disse Jesus, é a fabulosa ferramenta deixada pelo Mestre para que nós possamos deixar de ser folhinhas ao vento, deixar de ser bonecos de marionete na mão dos outros, das situações, dos fatos do cotidiano, da vida. Você só passa a ser diretor da própria vida, motorista do seu próprio carro, no momento em que você ganha consciência e ganha conhecimento
capacidade de intervenção para melhorar a sua vibração. Coloque essa receita fabulosa do médico de Deus no fundo do seu celular, na imã de geladeira, no espelho do banheiro, no carro. Vigiai e orai. E estimule-se a permanentemente atentar para o que você está pensando, para a atitude com a qual você está indo para a situação A ou B, para as repercussões que geraram em você o encontro com fulano ou beltrano ou com tal experiência, para que então, a cada vez que for percebida na sua vigília uma alteração do seu padrão vibracional, você possa atuar para elevá-lo. E aí, a vida que estava fugindo das suas mãos, pela inconsciência, volta para suas mãos pela consciência e pela elevação do padrão. Existe uma fonte de todo bem, que é Deus. Mas existe uma dissociação entre a criatura e o Criador, dada pelo nosso ego. Ciente disso, você precisa de mecanismos, nós precisamos de mecanismos de extrapolar o nosso ego, como o morador de uma casa escura que finalmente aprende a afastar as cortinas, a abrir as janelas e a permitir que o vento, que o sol, que a vida entre em sua vida. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Não adianta o sol ser universal, o sol brilhar em todos os cantos, em todas as casas. É preciso que os seus moradores aprendam a abrir-se para a luz de Deus. A questão de nossas vidas nunca foi a bênção de Deus, e por mais que nós falemos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que muda nossas vidas, já que as bênçãos de Deus jorram abundantemente, permanentemente, universalmente sobre toda a criação, é que nós nos abramos a essa chuva, é que nós nos abramos a essa luz. Os bons pensamentos de uns para os outros não deve ser Deus te abençoe. Deve ser que nós hoje finalmente nos abramos para as bênçãos de Deus. E que essa seja a nossa oração de hoje. Depois dessa primeira meia hora de serviço, de reflexão, fazemos a nossa oração, a nossa emanação de pensamentos que impulsiona, que estimula, não apenas a nós mesmos, mas todos aqueles com os quais convivemos, diretamente, indiretamente, ou seja, todos os seres da criação, emanando como uma pequena pedra no lago Plácido, que assim que atirada no lago, gera ondas que vão longe. Nós também seremos uma onda de amor, produzida pela pedra que representa a nossa ação consciente e de boa vontade. Que a nossa ação consciente de boa vontade emane, estimule, encoraje, lucidifique todos os seres da criação, situando-nos como sujeitos principais de suas próprias vidas. Mas apenas quando percebermos a fonte de todo bem e a maneira de nos integrarmos e nos entregarmos a essa fonte. Orando
seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na matéria como no espírito, assim na terra como no céu. Que toda a terra ganhe essa consciência, essa autopercepção, essa boa vontade, esse reconhecimento da luz divina e da revolução que essa luz divina, aliada à nossa consciência e à nossa boa vontade, fará, mais cedo ou mais tarde, muito melhor se mais cedo do que mais tarde, porque assim sofreremos menos, sofreremos por menos tempo, porque ganharemos a transformação que há tanto tempo Deus nos oferece, mas que há tanto tempo nós temos resistido. Autoconsciência, reconhecimento do bem e sintonia para vocês, para mim, para todos os nossos irmãos de criação. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom a gente ter essa percepção, esse ganho, não é? Que assim seja com todos nós. Vamos ver agora, na terceira parte dos nossos encontros essenciais, o que nós temos das reflexões dos amigos. André Salvatore, Maria Aparecida Rodrigues, Gugu Souza, expressando sempre sua gratidão. Diz ela que se 10% dos seres humanos passarem a pensar dessa forma, com certeza esse planeta seria bem melhor. E será. É essa onda que a gente pode produzir a cada bom pensamento, invertendo uma tendência negativa e transformando uma tendência positiva. Ela fala que adora cantar, abraçar árvore, andar descalça, passando na areia ou na terra, cantar, que ela se sente abraçada pela árvore. Muito bom. Multipliquemos a oração e o poder da oração em nossas vidas. É isso mesmo. Oração é tudo que eleva a nossa vibração. Tudo, as palavras mais lindas, nos lugares mais especiais, mais sagrados, se não elevarem a nossa vibração, não serão oração. Regina Frutuoso fala que pensar e estar com a família ou amigos, que isso lhe faz muito bem. Que assim seja. Que assim seja. Tudo que elevar nossa vibração. Tenhamos um arsenal e vivamos sempre em busca dessa elevação. André Salvatore diz: me sinto leve olhar o mar e escutar o barulho das ondas me acalma muito. Maravilhoso. Grave, tenha esse som no seu celular quando não for possível estar perto da praia. Ouça cada vez mais interiormente esse impulso de Deus, pelo som, pela harmonia que ele gera e pela ideia da onda como algo que se propaga e que atinge e que se expande e que ilumina. Esther Ponzoni, muito legal estarmos juntos. Silene Reis Guise, muito bem-vinda. Lourdinha Loureiro, Maria José Sobral, muito bom estar com vocês. Espalhem, façam desse nosso momento uma onda crescente de oração. O mundo precisa de mais luz. Como disse a nossa amiga Gugu, se 10% da humanidade tiverem conscientes de si mesmo e conscientes do poder da oração e conscientes da fonte de bem que há em Deus e da necessidade da sintonia para que essa onda se propague, nós teremos uma terra melhor.
Tenham certeza disso. Propaguem, espalhem. Vamos fazer luz no meio da escuridão. Um grande prazer estarmos juntos, um ótimo final de domingo para vocês. E essa semana continuaremos estudando na oração-ação, sempre às 18 horas de cada dia, as nossas crenças ilusórias perante o mal, perante as forças das trevas, como isso nos tem dirigido, como nós precisamos transformar nossas crenças. Venha conosco, será um prazer estarmos juntos, é momento de transformação. Transforme a si mesmo no caminho de amar a si mesmo. Ótima semana, ótimo final de domingo. Fique conosco todos os dias, é o nosso convite. Até mais!